Hello, guys, how are you doing? Guys, hoje eu estou aqui com uma aluna muito especial do Método POI, a Carol, e eu trouxe ela para ela trazer um pouquinho o depoimento, trazer um pouquinho de como foi esse processo dela no Método POI, o processo dela de começando a trabalhar para empresas do exterior. A Carol nunca tinha trabalhado antes, ela vai contar aqui um pouquinho para vocês. Mas eu acho que antes da gente começar, Carol, conta pro pessoal o que que você faz. Você tem faculdade? Não tem? Então, se você puder contar um pouquinho de quem é a Carol pro pessoal entender, por favor. Então, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Que horas, não sei que horas todo mundo vai ver o vídeo. Mas eu sou a Carol. Contando um pouquinho sobre mim, nossa, tem que passar muito tempo, porque hoje em dia eu tô fazendo bastante coisa, assim, tenho muitas áreas, assim, de atuação, profissionalmente falando e academicamente falando. Mas eu estou no 9º ano de psicologia, então estou nos meus últimos tempos de psicologia, então ainda não sou formada, mas eu estou estudando. Eu sou formada em pedagogia, eu tenho uma escola de inglês, então eu falo fluentemente inglês também. E aí eu tava, né, dou aulas de inglês e também coordeno a escola, de como eu tinha comentado. E aí eu tive muito interesse também até por uma questão de proximidade com a Bruni também, depois de um tempo que a gente começou a ir na igreja juntas, se conhecer um pouquinho melhor. Eu fiquei mais curiosa para entender como que eu poderia colocar em prática os conhecimentos que eu tinha e ganhar em dólar, que era ainda uma experiência que eu ainda não tinha tido antes. Então eu imaginei que seria uma experiência muito legal, até por ver também resultados, feedbacks muito positivos de outras pessoas que compraram o curso, que aplicaram para vagas dentro da plataforma. Então, eu imaginei que seria uma coisa muito bacana também de tentar. E aí foi quando eu comprei o curso, e aí consegui aprender muito, entender bastante sobre como funciona a plataforma, consegui aprender muito com a Bruni também, que é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir tirar proveito desses conhecimentos que é difícil de a gente acessar de uma forma diferente. E confesso que no começo eu fiquei nervosa, fiquei com medo de que não desse certo, assim como imagino que todo mundo que começou nessa jornada também teve medo, inclusive talvez a Bruni também tenha tido no começo, imagino, porque é uma coisa super normal quando a gente começar uma coisa nova, a gente já vira com uma insegurança, né, com medo de não dar certo, e é extremamente esperado, normalmente esperado isso, né? E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, é uma coisa que vale muito a pena e eu indicaria para qualquer pessoa, tanto que sempre que eu saio, vou conhecer pessoas novas, vou conversar com outras pessoas, eu sempre indico também o seu curso, o seu programa, falo um pouquinho sobre a plataforma e eu sempre vejo que as pessoas se interessam muito também pelo fato de não precisar, às vezes, de uma formação, dependendo, porque se você tiver uma formação, você consegue encontrar vagas muito boas, inclusive dentro de. Eu não sei se eu posso falar tanto assim, tá? Mas você pode me cortar também, se Não for para pode, falar mesmo. Carol. Porque senão às vezes eu falo demais. Você pode me cortar, tá? Se eu estiver falando mais do que o esperado. Vamos, Mas vamos. eu tenho pesquisado muito também dentro da plataforma sobre serviços dentro da minha área, minha futura área como psicóloga, né? E foi, assim, que eu mais fiquei muito feliz, assim, de ver, sabe? Porque eu imaginei que talvez não tivesse tanto. Agora, eu realmente não posso, por uma questão ética, porque eu ainda não tenho o diploma, não posso aplicar, né? Por mais que talvez eles não pedissem, eu prefiro não fazer isso. Mas, assim, tem muita vaga mesmo, e vagas super boas, assim, eu não, de todos que eu pesquisei, assim, não tinha nenhum que fosse menos de 15 ou 20 dólares a hora, por exemplo. E tinha outros que era tipo 30, 40 dólares, 50, não, eu vi um que era até 70 dólares a hora. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? Nem sei se eu conseguiria aplicar, se teria, enfim, capacidade para essa vaga ainda, mas eu achei muito legal de ver a quantidade de vagas que tem dentro da minha área, até também como pedagoga. Mas, assim, o que é muito incrível da plataforma, e uma coisa que eu sei que você comenta muito, é que existem muitas vagas para qualquer formação, para qualquer área de atuação, mas também tem muitas vagas para quem não tem formação nenhuma, né? E isso que é muito bom. Porque hoje em dia eu entendo também uma frustração muito grande das pessoas que ainda estão durante o curso e ainda não têm uma formação, mas que querem ganhar um pouquinho mais para ter uma qualidade de vida maior, né, para conseguir, enfim,
ter outros investimentos, ter uma outra fonte de renda. Então, isso é muito interessante. Ou também, simplesmente, porque hoje em dia as coisas estão mudando muito e acredito que as pessoas estão optando cada vez menos por faculdade, por uma questão de, eu entendo que dependendo da área, às vezes é difícil encontrar trabalho dentro daquela área, sendo bem remunerado, né? Então, isso, infelizmente, está sendo uma coisa muito comum ultimamente. Então, e não tem problema nenhum a pessoa não querer fazer faculdade, por exemplo. Hoje em dia é uma coisa que está mudando muito, né? E então é uma ótima opção para quem não pensa em fazer nenhuma faculdade, não percebe que esse seja o caminho e que tá tudo bem, e que gostaria de mesmo assim ainda ganhar bem e ter uma boa vida, enfim, um bom estilo de vida. Então, é um ótimo caminho para quem tenha, na verdade, para qualquer pessoa, simplesmente. Eu acho que, assim, no geral, realmente, eu diria que é só para quem não quer. Eu, tipo assim, eu realmente não quero, eu prefiro trabalhar presencialmente. E tá tudo bem, tem gente que gosta, assim. É uma coisa para mim, por exemplo, não, eu já trabalhei presencialmente, não gosto muito, gosto bastante de ter a minha liberdade, enfim, geográfica, de poder sair para os lugares, de poder trabalhar de qualquer lugar e ainda assim aproveitar. Enfim, gosto muito dessa liberdade, então não trocaria por isso, mas tem gente que gosta e tá tudo bem, né? Então, acredito que seja um bom caminho para qualquer pessoa, assim. O que eu acho muito interessante é que nem todo mundo vai aderir isso, sabe? É porque é uma coisa muito chamativa que eu acho que é tão bom, assim, tem tantas coisas boas que parece até mentira. Eu acho que as pessoas levam muito, assim, sabe, como uma coisa tipo assim, não, mas é fake, sabe? Eu lembro até que no começo, quando eu tinha comentado do curso que eu nem tinha comprado ainda, eu lembro que eu tinha comentado com os meus pais e eles ficaram tipo, ai, Carol, isso é fake? Tipo, você vai cair num golpe, sabe? Aí eu, tipo assim, eles morrendo de medo, assim, eu falei, não, pode ficar tranquilo, né? Tipo, não tem como ser golpe, né? Mas eu sei, eu tô falando isso porque eu já comentei com algumas pessoas também sobre o Upwork, sobre o trabalho, enfim, sobre como estava sendo a experiência e tudo mais. E indicando muito para as pessoas também, sabe, para conseguir mudar a realidade também. E é incrível como as pessoas simplesmente não querem, assim, sabe? Tem muita gente que quer, mas tem muita gente que também não quer porque, querendo ou não, exige um esforço também, assim como qualquer coisa que a gente vai fazer. Você precisa preparar um tempo para você preparar o seu portfólio, para você entender um pouco como a plataforma funciona, como enfim, como que você aplica para as vagas de forma estratégica. Então, não uma coisa que traz um resultado maravilhoso, mas também não é para gente chegar como uma forma, tipo assim, qualquer coisa também, sabe? Porque é um trabalho como qualquer outro e tem que ser respeitado e a gente tem que se dedicar como qualquer outro trabalho. Então, acho que eu daria isso de dica, assim, para as pessoas, querer realmente mudar a realidade. Então, é uma coisa que é para quem quer realmente mudar, assim, sabe? A realidade, poder ganhar mais. Maravilhosa. Eu achei muito legal isso que você falou, Carol, porque que nem você disse, né? Existe oportunidade para quem já tem formação e para quem não tem formação também. Então, que nem você Sim, falou, Bruno, eu vi vagas de psicóloga que paga 20, US$ 30. Então, eu acho sempre legal falar que quanto mais nichado você for, então, eu tenho uma é. faculdade, eu sei mexer em algum programa específico, maior vai ser sua renda. Então, assim, eu conheço pessoas ali dentro da plataforma que ganham US$ 63 a hora, porque a pessoa ela sabe mexer num software específico. Ou, por exemplo, tem uma faculdade específica. Já se você é uma pessoa mais geral, você vai ter boas oportunidades, mas você vai ter um salário um pouco mais baixo. E existem muitas oportunidades, né? Então eu acho esse ponto muito legal, porque realmente existe para quem é formado, existe para quem não tem formação, não tem experiência nenhuma, então existe para Sim. os dois lados, né? Uhum. Eu acho isso muito interessante, Carol, porque hoje em dia muitas pessoas estão é, tristes, estão traumatizadas com o marketing digital, Sim. né? Então eu vejo que muitas vezes as pessoas não acreditam realmente por acharem que eu talvez ensino algo de ganhar dinheiro fácil, de talvez Sim. assim, vou te ensinar um milagre e você vai falar, não, literalmente que nem você disse, precisa sentar a bunda e trabalhar. Sim, A diferença é que exatamente. você está recebendo numa moeda que te paga muito mais, numa moeda muito mais forte, né? Uhum, com certeza. E eu acho que uma coisa assim que eu daria de dica para as pessoas é persistência, assim, porque uma coisa que eu tive, que eu sei que é uma coisa muito comum, eu no meu caso, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, assim, e um pouquinho, né? E aí no começo, por exemplo, demorei tantos dias para receber, não lembro quanto tempo foi, né? Mas é que eu sou uma pessoa muito, tipo assim, eu entro, e se eu entro numa coisa, é para fazer dar muito certo, porque eu sou uma pessoa muito dedicada.
E aí, quando eu entrei, de não ter dado certo, por exemplo, acho que levou que acho que uns 4 ou 5 dias para eu receber minha primeira proposta, assim. E eu lembro que eu tinha ficado muito ansiosa, com muito medo de que não desse certo. Então, assim, a persistência acho que é uma palavra, acho, tipo, muito chave também para o processo, para tudo, né? Mas principalmente também aqui para o processo do porco, que é o momento que a gente está focando. É muito importante. Então, assim, vão sim ter pensamentos de tipo, ai, nossa, eu acho que não vai. É muito improvável. Eu lembro até que na casa eu tinha te perguntado uma vez, né? Tem como não dar certo? E eu acredito sim que tem como não dar certo, mas só para aquelas pessoas que realmente não seguirem o que foi dito no curso, não seguirem as coisas que vocês comentarem que tem que realmente seguir, não aplicar de forma estratégica, nem ver os dados da vaga, né, por exemplo, as métricas, ou então não fazer uma boa cover letter, não ter um perfil bom, não ter um portfólio positivo também, né? Tudo bem estrategicamente. Então, assim, não fazendo essas coisas é muito provável realmente que não dê certo, assim como não daria para qualquer outra área se a gente não fizer o que aquela vaga, o que aquela ação, enfim, exige. Então, não vai dar certo para as pessoas que não fizerem isso, mas para quem fizer, é muito improvável, acredito que seja realmente muito improvável não dar certo, porque até hoje eu recebo, em média, de 2 a 3 propostas por semana, e eu nem tenho feito, por exemplo, eu não lembro a última vez que eu apliquei para uma vaga. Então chegou um momento que espero que continue, né? Tento, e daqui a pouco talvez eu nem tenha mais tempo para já não estou praticamente tendo tempo para receber mais, mas a minha ideia sempre foi a terceirização, como a gente já tinha comentado algumas vezes também, né? Então, para mim, chegou um momento que eu recebo proposta de 2 a 3 propostas por semana e sempre propostas muito boas. Obviamente, algumas não estão de acordo, e isso tem muito a ver com o que a gente falou de saber nichar também. Eu tenho um grande problema que é falar não. Eu tenho muita dificuldade em falar não. Então, a minha vontade é de receber todas. Mas tem algumas, assim, que eu realmente não consigo, porque às vezes eu não tenho experiência suficiente para aquilo, é uma coisa muito específica e eu não tenho realmente, por mais que eu quisesse, não tem como. Ou tá totalmente fora do que eu estou buscando agora, e aí eu preciso aprender a focar até para eu ter mais conhecimento, mais experiência naquela área. Então a gente vai aprendendo aos pouquinhos a dizer não também e tentando nichar mais cada um dos trabalhos. Mas chega uma hora que a gente começa a receber muitas propostas. Acho que foi no começo da semana, inclusive, o meu perfil subiu para Rising Talent. Ah, isso mesmo. Rising Aham. Talent, né? Acho que é esse o nome, se eu não me engano. É isso É, mesmo. e aí tem, se eu não me engano, o Top Rated e o Top Rated Plus, né? Que eu tinha dado uma pesquisada, depois eu tinha visto ali. E ainda acho que ainda é o mais baixo que tem, né? Que se eu não me engano, o selo mais baixo. Mas eu sei que eu preciso começar de alguma forma e isso já me ajuda, acredito, né? Pelo que eu estava pesquisando, já me ajuda a conseguir mais vagas, a deixar meu perfil mais chamativo, assim, para as pessoas. E acredito que seja por isso que eu tenha recebido mais propostas. Então, acredito que seja isso também, de muita persistência. Algumas coisas talvez não vão dar certo, não vai ser sempre da forma como a gente quer no começo, mas depois a gente vai conseguir vagas realmente muito boas, muito atrativas, assim. Eu achei muito legal o que você falou, Carol, porque eu lembro. A Carol, acho que a gente criou o teu perfil e aí eu acho que deu mais ou menos 30 dias depois, Carol, que você fechou o primeiro trabalho. Eu não, eu lembro, eu tinha recebido, né, acho que 2 ou 3 propostas na mesma semana, só que daí a gente fez uma entrevista e aí eu fiz 2 entrevistas. Eu jurei que eu não ia passar, e porque ela tinha chamado muitas pessoas, e aí eu passei para a última, só que daí foi quando eu não passei, porque eu comecei a comentar muito dos meus trabalhos que eu tinha aqui no Brasil, e ela queria alguém que tivesse, tipo, 100% disponível para ela, né? Então daí ela achou que não ia dar muito certo, assim, por conta disso. Mas eu já tinha fechado um que era mais freelance, era uma coisa assim, não muito assim, E aí eu acho que foi mais ou menos isso. Eu acho que uns 30 dias depois eu fechei o primeiro trabalho oficialmente, assim, se eu não me engano, foi mais ou menos isso. Então, a Carol, gente, para entender, o primeiro freelancer que você fechou foi de gravação de vídeo, Carol? O do vídeo foi primeiro, que daí foi o de UGC Creator, isso. Então, a Carol, o primeiro trabalho que ela fechou ali foi o primeiro que eu falo, aquela coisa que a gente faz o primeiro para ganhar um feedback ali no Upwork, que foi esse de gravação de áudio, e depois ela fechou um de gravação de vídeo, que ela precisava gravar vídeo. Você tá com eles até hoje, Carol?
Sim, aham, não é uma coisa super frequente, assim, eles não precisam de vídeo toda hora, mas é muito bom porque daí serve como literalmente um extra, assim, digamos, sabe? Às vezes eles precisam e aí eu trabalho até com tradução, às vezes, assim, sabe? Então é bom que a gente faz um serviço, daí eles precisam de para outra coisa, às vezes, relacionada à plataforma, mas que exige uma coisa diferente, um serviço diferente. Então, assim, é muito bom porque é um contato que eu mantenho e sempre que precisa de alguma coisa, eu tô sempre ajudando eles e eles me ajudando também, né? Eu falo que quando a gente cria essa confiança é bom porque o cliente ele vai falando assim, fulana, você consegue fazer isso? E passa trabalho, e vai pegando várias coisas, coisas aleatórias, né? Conta pro pessoal, Carol, se puder, como que é esse de vídeo? Então, se você puder falar o que que eles pedem para você gravar, tem que gravar em formato de Instagram ou é formato de YouTube, como que funciona? Então, esse seria como se fosse a garota propaganda, digamos assim, é de um aplicativo para crianças aqui no Brasil aprenderem inglês. E aí era um vídeo que eu tinha que ser tipo a garota propaganda para o Instagram para eles, e aí eu tinha que fazer vídeos. Eu tipo, criava um script, digamos assim, que fosse muito de acordo com o que mães brasileiras buscam para os filhos, uma coisa que fosse chamativa para esse público. E aí eu criava um script e gravava de acordo com o que eles precisavam. E é muito interessante porque aqui, por exemplo, nessa edição de vídeo que eu tinha que fazer, não era nada super difícil e nunca foi um trabalho que eu fiz, por exemplo, também, sabe? Então, uma coisa que eu vejo que é muito necessário, já linkando com isso e dando dica para as pessoas que eu sei que isso vai ajudar e ajuda muito, assim, ir atrás realmente de habilidades mesmo que a gente ainda não tenha. Então, porque eu lembro que no começo eu tava muito assim, meu Deus, como assim? Eu vou trabalhar numa coisa que eu não tenho formação, que eu não tenho. Lembra que eu até comentei com você no começo, assim, eu comecei a fazer um curso de assistente virtual. Algumas Começou coisas bem. Cara, Carol, Nutella. e eu cheguei a começar ainda, fiz até algumas aulas, estudei porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto de me sentir muito preparada para as coisas. E uma coisa que a gente precisa aprender a ter, numa questão de lição de vida mesmo, é ter mais flexibilidade para as coisas também, sabe? Então, claro, eu não vou aplicar para uma vaga de ser, sei lá, tipo, médico, sendo que eu não tenho essa formação, obviamente que não. Mas ter esse feeling para as coisas é justamente, tipo assim, cara, e uma coisa que eu sei que me ajudou muito em todas as entrevistas, que me fez passar em todas as entrevistas, é tipo, o que eu não sei hoje, amanhã eu vou estar sabendo. E essa é uma coisa assim que eu percebi, falem isso inclusive nas entrevistas, porque assim, eu passei em todas, assim, eu não reprovei em nenhuma entrevista que eu falei as coisas básicas assim, sabe? Então hoje eu posso não saber hoje, mas amanhã eu vou estar sabendo, eu sou uma pessoa extrema, enfim, todo aquele negócio ali que a gente sabe que a gente tem que conduzir, mas é isso, sabe? De falar que a gente sabe fazer as coisas e não só falar, porque senão na prática eles vão perceber que não, né? Que não é bem assim. Mas realmente de ir atrás das coisas. Então, por exemplo, a edição de vídeo, eu não tinha muita noção sobre isso, sabe? Mas eu fui lá, estudei, não precisei fazer um curso, mas estudei, fui atrás de cada coisa, ia pesquisando aulas sobre coisas que eu não sabia. E hoje eu tenho um conhecimento muito legal, assim, sobre edição, porque eu, inclusive, fechei um outro trabalho sobre edição de vídeo que exigia coisas que eu não precisei no outro, por exemplo. E aí é muito legal ver como a plataforma, como as vagas, fazem com que aos poucos a gente vai adquirindo muito conhecimento. Hoje, por exemplo, me comparando com a Carol de 2 meses atrás, eu vejo o tanto de habilidades que eu tive que desenvolver, às vezes habilidades aleatórias, mas que vão ser sempre muito úteis, assim, futuramente, e que antes eu não tinha, sabe? Então é muito legal. Até, por exemplo, edição de vídeo. Eu quero futuramente fazer uma conta, tipo, no TikTok, no Instagram, como psicóloga. Já tem vários recursos de edição de vídeo que eu não tinha conhecimento antes e que hoje eu vou poder usar para deixar os meus vídeos mais perfeitos, os meus vídeos mais bonitinhos. Então, são conhecimentos que a gente vai conseguindo adquirir, que a gente vai conseguindo aplicar em outras, sabe? Mas voltando então para a vaga, aí eu tinha que editar vídeos, fazer script e fazer os vídeos e postar não, né? Eu mandava para eles e aí eles postavam assim. E é muito importante se deixar sempre muito disponível, sabe? E fazer sempre tudo de acordo com oferecer um pouquinho mais, porque eu percebo que para fora o mínimo já é muito, parece assim, sabe? Pelo menos assim, não sei em todas as vagas, mas nas vagas as coisas que eu fazia que para mim eram tipo assim, básico, eu poderia fazer muito mais para eles era tipo, nossa, isso aqui tá perfeito, sabe?
E era uma coisa assim muito básica, sabe? Eu sabendo que eu podia entregar muito mais, ainda fazia uma coisa muito básica. Então, entregar o melhor que a gente sabe que a gente pode entregar, que é muito difícil uma vaga não dar certo ou você não conseguir se destacar, sabe? Legal. E esse trabalho, Carol, é que nem. Primeira coisa que eu acho legal também falar, gente, a Carol comprou o curso, acho que foi em junho, né, Carol? Então, assim, em junho, setembro, outubro, a gente. Olha que louca. Fazem 3 meses, no caso, né? Porque acho que você comprou no final de junho, pro começo de julho. Acho que foi. Então, a gente tá hoje, é dia 3 de outubro, então mais ou menos ali 3 meses que a Carol começou nesse universo. E eu falo assim, eu não sei pra você, né, Carol, você pode me falar, mas eu vendo e você compartilhando as coisas comigo, eu sinto que já fazem assim um ano que você tá acompanhando isso. Ah, parece. Fechei muitos trabalhos, né? Nossa, aprendi tanta coisa que realmente, nossa, parece que faz muito mais tempo. Eu falo que não é difícil, que nem você falou, Carol, não é difícil, é só trabalhoso. Então, às vezes, a gente precisa sentar ali, colocar a mão colocar um vídeo no YouTube e aprender. Mas que no final das contas, que nem você mesmo disse, o mínimo que a gente fizer, o cliente vai ficar satisfeito, o cliente vai reconhecer o trabalho e ele vai passar cada vez mais trabalhos, né? Exatamente. Depois desse de vídeo, o que veio? Carol, veio de Portugal daí? Foi um trabalho assim maravilhoso mesmo, porque eu aprendi muita coisa, dá para ver que ele gostou realmente muito, muito mesmo assim do meu trabalho, e isso é muito importante sempre dar o melhor, como eu tinha comentado, independente do trabalho que for. E foi uma experiência assim realmente muito legal poder ganhar em euro, assim, trabalhando com uma coisa que facilmente eu ia futuramente terceirizar, assim, né, para outra pessoa que pudesse fazer serviço, foi muito legal. E aí depois desse eu tinha fechado com o outro, que era também de assistente virtual, com o Mark, que é lá dos Estados Unidos. E é uma coisa muito tranquila. Por exemplo, eu não tinha conhecimento, porque eu nunca tinha usado, por exemplo, o Slack, o Trello, como que é o outro? O ClickUp? O ClickUp. E aí são ferramentas que hoje em dia é muito importante e qualquer vídeo no YouTube que pegar, assim, você consegue aprender, sabe? Não precisa de muita coisa. O que precisa, assim, as habilidades básicas, assim, de soft skills, digamos assim, é comunicação, sabe? E muita proatividade, demonstrando muita proatividade. Eu sempre era, tipo, ele comentava quando a gente ia fazer uma reunião, e isso até hoje em dia, comentando uma reunião que precisa de alguma coisa, nem é meu serviço aquilo, mas, assim, depois da reunião, eu já pesquiso, ele nem pede isso, mas eu já pesquiso como resolver teu problema, porque ele precisa ser enxergado dessa forma, como uma pessoa que resolve os problemas, não, claro que sempre muita coisa além do que precisa, mas como uma pessoa que resolve os problemas, que faz as coisas acontecerem. Então eu já pesquisava o que era aquilo, que eu também não sabia, e aí vinha com ele, vinha com a resposta para ele, né? Então isso é uma habilidade muito importante, assim, de demonstrar, e isso não adianta só falar, ele vai perceber pela prática, então é questão de fazer o negócio acontecer, não tem muita coisa, assim, sabe? Deixar um pouquinho a preguiça e o medo de lado e fazer acontecer que, cara, não tem como dar errado. Eu Sim, acho legal, gente, porque a Carol, quando ela. No começo ela falava assim, né, Bruna? Tanto que ela teve o curso ali de assistente, né? E ela, Bruni, não sei. Porque realmente a Carol nunca tinha trabalhado como assistente virtual. E esse é o medo de muita gente. Tipo assim, Bruni, como que eu vou trabalhar em algo que eu nunca fiz, que eu não tenho a mínima ideia de como que é? E é que nem eu sempre gosto de falar que o trabalho de assistente virtual é que nem a Carol falou, é um trabalho muito mais administrativo. Então, assim, gente, vou lá e vou resolver esse problema. Vou lá e vou aprender a plataforma. E são plataformas simples, que nem mesmo você mesma falou, né, Carol? Plataformas que você nunca tinha mexido na vida e que um vídeo no YouTube super soluciona, porque realmente são plataformas muito didáticas. Você entende onde que tá cada coisa, como que você faz para mexer em cada coisa. Então, eu falo exatamente o que você disse. No final das contas, não tenha medo. Confie mais no que você já sabe, nas suas soft skills, do que realmente. Eu falo que é mais a soft skill que é importante do que realmente a sim. hard skill, né? Exatamente. E além disso, tipo assim, o que eu percebi que é muito importante, que nem eu falei antes, obviamente, que não dá para aplicar para uma vaga que, tipo, nossa, eu não tenho nada a ver com aquela vaga. Tipo, foi ontem que eu recebi uma proposta que era de
para eu, tipo, manejar o LinkedIn deles, só que tinha que ter 3 anos ativos dentro da plataforma, tinha que ter já, assim, um perfil. E eu tenho LinkedIn, mas eu nem mexo, entendeu? Eu tenho preconceito. Eu não tenho preconceito, mas, assim, eu não gosto muito do LinkedIn, sabe? E aí eu tenho perfil, mas eu não gosto, assim. E aí, então, eu não sou ativa, sabe? E aí eu até tentei aplicar, porque ainda não aprendi a dizer muito não, mas assim, sabendo que, tipo, que não tem como, né? Ela pediu mesmo, assim, o LinkedIn e tal, daí eu, tipo, nem tinha entendido o que era. Então, assim, não façam isso também. Tá tudo bem. Uma coisa que eu aprendi muito é, cara, tem muitas vagas, gente, assim, porque no começo eu fiquei com muito medo, porque eu falei, meu Deus, se eu reprovar, eu nunca mais vou conseguir uma, vai ser muito difícil. Ou se eu perder uma vaga, vai ser muito difícil eu conseguir outra. E o que não falta dentro da plataforma é vaga, sabe? E eu sei também que muitas pessoas que vão aplicar, às vezes, para a mesma vaga que você vai aplicar, não fizeram uma boa cover letter, não tem um perfil bom, não fizeram, não, enfim, não colocaram em prática as técnicas que precisam ser colocadas, que vão fazer com que você encontre um bom job. Então, assim, tem muitas vagas, é mais questão de dar o melhor, se der o melhor, é muito difícil não dar certo. Uma coisa que eu comecei a fazer, que nem eu falei, faz muito tempo que eu não aplico para uma vaga. Mas às vezes que eu queria muito uma vaga e que eu queria muito que desse certo, eu enviava um vídeo também. Então eu fazia uma ótima cover letter e aplicava um vídeo que eu fazia tipo em 5, 10 minutos e editava rapidinho para colocar, porque daí quando ele entrasse, ele ia perceber que tinha um diferencial ali, né, com aquela pessoa. E todas as vezes que eu fiz isso, todas as vezes deram certo, assim, todas as vezes. Então, essa é uma boa técnica. Temos o Mark, temos o trabalho de UGC para essas empresas, para essa empresa como garota propaganda. Apareceu mais algum, Carol? Ou você tá com esses dois? Então, aí, não, eu fechei daí um outro, que é com uma também dos Estados Unidos, e é muito, esse foi um dos mais interessantes, assim, para mim, porque é como assistente clínica, se eu não me engano, assistente clínica, e é de uma clínica de fonoaudiologia, só que também tem profissionais que prestam serviço de terapia também. Então, o que foi muito legal para mim é que eu tô aprendendo termos clínicos, em inglês, inclusive, que eu não conhecia também, sabe? E aí eu faço entrevista com os pais para identificar quais são os problemas que a criança tá vivendo agora. E é muito legal porque eu ainda consigo colocar em prática, e eu tô aprendendo, não como psicóloga, porque eu não posso, mas eu colocando em prática e aprendendo muita coisa com esse processo de identificar os problemas que a criança está passando, por exemplo, e é muito legal, assim, sabe? Tipo, poder colocar, de certa forma, um pouco em prática a minha futura profissão, né, como psicóloga, assim, sabe? Então, assim, nossa, foi realmente muito legal, assim, ter tido essa experiência, sabe? Aí eu fechei e aí esse, acho que foi umas 4 semanas, um mês e pouquinho atrás eu fechei esse, e aí já fiz, já estamos em prática já de serviço faz um tempinho, e tem também um de edição de vídeo, que eu não, enfim, também não tinha conhecimento, mas assim, eu não apliquei para nenhuma dessas vagas, eu apliquei, foi todas, eu recebi um convite para aplicar, né? E aí eu recebi esse, e nesse era para edição de vídeo, só que assim, eu fiquei tipo, cara, nossa, não vai dar certo, mas eu vou ficar, né? Já tô aqui, porque eu tinha visto só 2 dias depois, não sei porque a plataforma não tinha me mostrado, eu só vi por e-mail que eu tinha recebido esse convite, daí eu apliquei. Então já fazia dois dias, ele já tinha contratado uma pessoa que aparece lá nas métricas, né? Ele já tinha contratado uma pessoa, e ele tinha tipo, nossa, 30 propostas, alguma coisa assim, 20 a 50, né, que aparece. E aí eu falei, mas vou fazer, né? Aí ele pediu para fazer, tipo assim, uma demonstração de como eu editaria tal vídeo lá que ele passou. E ele, tipo, adorou. E eu fiz uma coisa super básica, assim. Não era super básico, mas assim, não era nada também, tipo, nossa, super profissional, sabe? E ele adorou, achei engraçado que ele, tipo, dispensou outra menina e me colocou no lugar e eu fiquei com dó dela, né? Mas, enfim, né? E aí ele me colocou no lugar dele e aí é para fazer vídeos tipo de coisas de ensinamento de espanhol. E olha que legal também, porque eu também tô aprendendo espanhol, né? Eu tô estudando espanhol e francês, né? Como línguas adicionais ao inglês e ao português.
E aí é muito legal que também eu tenho oportunidade de colocar em prática o meu aprendizado em espanhol, em forma de vídeo, só que eu não preciso aparecer. Eu faço, tipo assim, eu faço um script para ele com o tipo de vídeos que eu vou fazer para aquela semana, que dão mais visibilidade ao perfil dele e fazem com que, consequentemente, ele ganhe mais seguidores, né? E aí eu vejo, tipo, por exemplo, usando o IA, então nenhum deles eu apareço. E é muito legal, porque daí eu tô aprendendo cada vez mais como usar o CapCut profissional e ao mesmo tempo coloco em prática o espanhol, que é uma língua que eu tô estudando, sabe? Então, tipo, conseguir pegar vagas que fazem com que seja, de certa forma, de acordo com a minha realidade, que não estejam tão distantes assim, sabe? Que tenham também uma forma de interesse para mim. Então é bem legal, assim, essas vagas, assim, Achei sabe? o máximo esse do espanhol, Muito legal. Carol. Que loucura! Aham. E aí, né, Muito legal. ele chegou a fazer entrevista com você, esse de espanhol, Não ou foi tudo fez, no chat? foi tudo pelo chat. Isso, inclusive, é uma característica também, né? Assim, provavelmente o de long term, como assistente virtual, provavelmente vai ter uma entrevista realmente, né? Mas, assim, sabendo se comunicar, assim, inglês não precisa ter o inglês perfeito. Aí eu lembro até, acho que foi no primeiro, com essa mulher que foi a única entrevista que eu reprovei até hoje. Eu lembro que eu tava muito nervosa, porque foi muito não, mas eu tava um pouquinho nervosa, assim, sabe? Aí eu lembro que eu cometi alguns erros em inglês, assim, e que, sabe quando você fala assim, e você termina de falar, você fala, nossa, meu Deus, tipo, cometi um erro, um super erro aqui. E não é questão de que eu não sabia, por exemplo, mas é questão que na hora te faz deixar nervoso. E é muito fácil você, gente, não fiquem nervoso. Mas, assim, de verdade, e lembra, inclusive, que eu tava falando, tem muitas vagas, sabe? Então, assim, por exemplo, quando não tinha dado certo com ela, eu fiquei muito chateada, né? Porque eu queria que desse muito certo. E aí você continua recebendo propostas, só ser uma pessoa ativa na plataforma. E tem, como eu falei, tem muitas vagas. Se não der certo uma vaga, vai dar certo outra. E eu acredito muito nessa questão, assim, do destino, digamos assim. Se não deu, não deu, e você não tinha controle sobre aquilo, não tem o que fazer, né? Não era, por exemplo, de Portugal, não queria que desse errado, obviamente, né? Que tivesse sido cortado. Só que eu sei que eu não tenho controle sobre a decisão dele e que logo depois eu recebi uma proposta ainda melhor do que a dele, sabe? Então, algumas não vão dar certo, tá tudo bem, porque você tá esperando por uma melhor, digamos assim, sabe? Então, com certeza é só fazer tudo que tem que fazer. Eu falo que eu falo assim, cara, eu gosto de brincar que quando você for aplicar para uma vaga, você sente. Eu falo isso para os alunos que Hum, estão no começo e eles acham que eu sou louca, acham que eu sou tipo assim, Bruni, você não, mas tente. mas você sente, quando você aplica para uma vaga, você fala assim, cara, eu tenho certeza que essa vaga vai ser minha. E você sente, é algo que, cara, você lê a descrição, você vê que, gente, não tem como aquela vaga não ser sua. Aí, por exemplo, a do LinkedIn que você aplicou, tudo bem que essa era bem óbvia, mas existem outras também que você aplica e você fala assim, eu tenho Uhum. certeza que isso aqui não vai dar certo, eu só vou aplicar para aplicar. E conforme você vai passando um tempo na plataforma, cada vez mais você vai sentindo isso e você vai vendo que realmente é algo ali que você sente que, cara, esse trabalho pode ser o destino, pode ser o que for, mas É uma intuição, é uma parece, né? intuição. Exatamente, Carol, você sente. E eu falo isso para todos os alunos, e eu acho engraçado que no começo eles me chamam de louca, né? Mas depois, assim, dá um mês, as pessoas falam que realmente é exatamente o que você acabou de descrever, Carol. E eu que achei muito legal que a Carol falou que ela não passou na entrevista, não pelo inglês, porque pelo contrário, a mulher ainda queria contratar ela, só pela questão de realmente ela ter falado de outros trabalhos e tudo mais. Então, realmente, o inglês é uma questão muito pequena, né, perto de todas as outras coisas. E eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muito medo. Então, eu acho que é até legal a gente falar sobre entrevista, Carol. Então, você chegou a fazer o quê? 3 entrevistas? Vamos Assim, ver. de Não, eu fiz o do UDC não precisou. Teve o de Portugal, teve o do Mark, teve o da Magdala, teve. Com esse da edição de vídeo, a gente não fez uma entrevista, mas a gente faz algumas reuniões semanais para a gente ter feedback, para eu dar as ideias que eu tenho e tudo mais. Eu acho que eu fiz umas 4 entrevistas no total.
4 E entrevistas, se não me engano. se você puder falar como é que foram essas entrevistas, Carol? Eu sei que você falou que a primeira foi um pouquinho de nervosismo, mas eu falo que assim, o Sim. nervosismo é mais pelo. Cara, nunca fiz uma entrevista em inglês. Como que É, vai ser isso, né? e tinha sido a minha primeira. Eu já tinha feito uma vez uma entrevista em inglês, mas foi aqui no Brasil, na escola, e a pessoa também não falava muito bem, assim, então, assim, pra mim foi de boa. Agora, o fato de, tipo assim, nossa, eu tô conversando com uma pessoa nativa, sabe? Então, assim, tô totalmente em inglês. Se eu errar alguma coisa, também já tava muito com essa mentalidade, assim, de tipo, nossa, isso aqui tem que dar certo, porque eu não vou receber outra proposta antes, nunca, nenhuma outra vaga vai dar certo. Então, eu queria muito que desse certo. Então, assim, é muito uma questão de levando isso em consideração, gente, porque eu não pensava muito assim que tinha muitas vagas. Na minha cabeça não tinha quase nada de vagas. Então, por isso que eu fiquei muito nervosa. Então, vão com, obviamente, não é tipo assim, eu vou fazer de qualquer jeito porque tem outras vagas. Obviamente, não, vou me preparar muito bem, mas ao mesmo tempo também, tipo, cara, se não der certo, é aquilo que eu falei. Não é para dar certo, vai dar certo outra vaga, e eu vou ficar um pouquinho mais tranquilo porque vão ter outras vagas aqui. Acho que outra coisa que me ajudou com as outras entrevistas, gente, é tipo assim, foca em cima daquilo que vocês estão errando. Então, por exemplo, assim, eu percebi muito que na primeira eu tava nervosa. E aí, um pouco nervosa. Daí eu falei assim, tá, o que que eu posso fazer nas próximas entrevistas que vão fazer com que eu fique menos nervosa? O que que eu posso fazer? Eu vou me preparar para essa entrevista, porque na primeira eu acho que fui assim tão, sabe, não tinha ainda tanta experiência que eu me preparei, mas não muito como deveria. Então, hoje, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma entrevista, é muito difícil, é claro que dá um friozinho na barriga, mas muito difícil eu me sentir nervosa numa entrevista. Porque eu praticamente sei que eu vou passar. Não é que eu sou metida, mas assim, não teve uma que eu não passei das que eu fiz, sabe? E aí, então é muito uma questão de se preparar. A primeira coisa que eu sempre faço, eu vou lá na vaga e leio e releio quantas vezes até entender tudo que eu preciso ter naquela vaga. Eu falo isso, não sei se você vai querer colocar ou não, mas assim, eu falo o que eles querem ouvir também. Então, por exemplo, precisa de tal habilidade que eu ainda não tenho. Eu dou uma pesquisada antes de fazer a entrevista e me aprofundo depois. Mas eu não vou falar, por exemplo, não, eu não tenho experiência nisso, eu não tenho experiência naquilo. Claro que eu não sei que seja uma coisa que exige realmente um conhecimento a mais e que, tipo assim, talvez te dê uma consequência negativa caso você diga que não tem, que tem e depois não tenha, né? Então, não. Mas a maioria das coisas são coisas, assim, muito tranquilas que dá para aprender muito rápido. Então, eu me adapto àquilo e aprendo aquilo que eu preciso aprender e digo o que eu sei e depois eu vou me aprofundar. Mas agora eu digo o que eu sei e estudo antes, porque caso ela faça alguma pergunta, eu vou saber responder. E aí eu formulo possíveis perguntas que ela possa fazer dentro dessa vaga para eu aprender a responder e começo a treinar também para aquilo. Então é muito mais questão assim de qual que é a vaga, o que que eles precisam para aquela vaga e o que que eu sei que eles querem ouvir. E aí eu sempre falo as coisas muito básicas, assim, que eu sou uma pessoa tal, que se hoje eu não sei, amanhã eu vou estar sabendo e vou poder trazer aquilo. E assim, que nem eu falei, não teve uma que eu tenha reprovado depois que eu percebi que essa era a melhor tática, assim, para conseguir manejar uma entrevista. E foi muito interessante, assim, sabe? E todas depois disso deram certo. E eu gosto muito dessa frase, Carol, que é a gente vende o que eles querem e a gente entrega o que eles precisam. Então a gente vende o que é, é isso, e a hora de entregar o que eles precisam meu fulano, eu vejo muitas das minhas alunas, Carol, trabalham às vezes com empresários que são muito bagunçados. Que assim, é um Uhum. caos, principalmente de assistência virtual, você se torna um braço direito Sim. da pessoa. E assim, elas vendem aquilo que eles querem. Então, eu vou te ajudar com isso, com aquilo. E aí, na hora de entrar no serviço, cara, elas entregam outra coisa. Às vezes é só um Google Calendar um pouco mais organizado, um checklist. Uhum. Porque é exatamente aquilo que eles precisam, porque a bagunça é muito maior. Então, eu acho essa dica, assim, é a melhor de todas e é perfeita. E uma dúvida, Carol, sobre as entrevistas, elas eram. Geralmente, né? Aí você pode ser honesta, fale como que foi. Geralmente as entrevistas são mais curtas. Aí eu queria saber se você sentiu isso também, ou suas entrevistas foram longas. Como é que foi para você essa questão de tempo? Então, tipo assim, curta e longa, quanto tempo foi? Tipo assim, curta e longa, A mais ou menos. maioria das entrevistas que o pessoal relata para mim, que eu já passei, Carol, duram geralmente ali 10, no máximo 15 minutos.
É, 15 mais ou minutos, menos isso porque mesmo. no Brasil a gente está Dura bem acostumado, às mais. vezes, com entrevistas de 1 hora que a pessoa vai te Sim, perguntar quais são os seus planos para daqui 5 anos? Quais são. Então, eu acho que eu sinto que as entrevistas são muito mais diretas e muito mais objetivas. Você sentiu isso também, Carol, na sua opinião? exatamente, é verdade. Se for considerando de 10 a 15 minutos, com certeza, realmente é muito diferente. Gente, eu não fiz muitas entrevistas aqui no Brasil porque eu foco muito no, enfim, no empreendedorismo e tal, né? Então eu fiz poucas entrevistas aqui no Brasil, mas das poucas que eu participei, realmente é muito diferente. Então, assim, que nem eu falei, praticando, colocando em prática essas dicas, que pelo menos foram coisas que me ajudaram e que eu acredito que possam ajudar outras pessoas, colocando isso em prática, é muito difícil não dar certo, assim, sabe? Porque eles não exigem um diploma, pelo menos todos que eu fiz, por exemplo, desse até de psicologia, por exemplo, eu falei que era estudante de psicologia e tal, ela não exigiu nenhum diploma, por exemplo, uma coisa que provavelmente talvez aqui no Brasil já precisasse, por exemplo, ou que você, enfim, alguma coisa assim. Então, eu não sei como que é em outras vagas, em áreas mais específicas, né? Então, eu não sei como que é, mas dentro das que eu fiz, nunca exigiram uma formação, tanto que às vezes eles nem perguntam, e às vezes nem querem saber também, a não ser que seja realmente primordial para aquela vaga, mas assim, acho difícil. E elas são realmente menores, as que eu participei, assim, acho que de 15, uma coisa que esqueci de falar sobre as entrevistas, que me ajudou muito também, que eu sei que me ajuda muito a passar nas entrevistas que eu faço, é meio que conduzir a conversa como quase como se você já tivesse fechado ela, assim, sabe? Como você, tipo assim, meio que você encurrala a pessoa e fala assim, tipo assim, olha, não tem outra pessoa melhor que eu. Claro que de uma forma muito, assim, inconsciente, indireta, assim, exato. Então, por exemplo, assim, com todos que eu fiz, eu meio que eu fazia perguntas para eles, e eu percebo que isso é uma coisa que eles gostam muito, assim, de tipo, você não fica só respondendo perguntinha e quando acabou, ai, tchau, espera, não sei o quê. Não, eu vou lá e eu faço as perguntas. Então, eu sempre perguntei, por exemplo, que horas você vai, dando exemplo, né, de que horas eu começaria, de que horas até que horas seria, quanto tempo vai ser, eu sempre fazia também qual que você acha que vão ser as dificuldades que eu vou enfrentar nesse trabalho? O que que eu posso fazer agora para me preparar e trazer um trabalho mais aperfeiçoado para você? Então, eu meio que conduzia a entrevista e fazia essas perguntas, e eu lembro que eles ficavam muito tipo. Nossa, então acho que a gente já fechou, né? Porque daí a gente já entrava, daí ele já começa, ele meio que entra também nesse caminho e começa a fazer perguntas meio que já fechando também. Então, em todas deu certo para mim, sabe? Então, eles assim, e que hora você consegue? Quanto que você acha que a gente poderia fechar e tudo mais, sabe? E aí, no final, sempre acabava fazendo com que fechasse, assim, por conta dessa condução, assim, digamos, sabe? Então ajudou bastante também. Super legal, Carol. Maravilhosas essas dicas super de ouro. Carol, duas perguntas para a gente finalizar e não tomar mais seu tempo, que, meu Deus, Não, pode ficar coitada. tranquila. Coitada, daqui a pouco ela tá falando assim, Brunelli, socorro. Ai, não, capaz. É, momento para retocar o. É verdade, desculpa, né? Eu aqui como se tivesse, Não, mas eu gosto né? assim, Carol. Eu gosto dessa naturalidade. Esqueci. Eu adorei, eu achei super natural, super Eu super espontâneo. esqueci que a gente tava gravando, assim, né? Achei que tava numa conversa normal, né? Desculpa. Não tem problema, tá tudo. Carol, quanto tempo? Acho que isso é importante falar para o pessoal que você falou de terceirização, eu acho isso muito legal, mas eu acho legal também trazer para o pessoal quanto tempo mais ou menos você trabalha em cada horário. Eu sei que você ainda dá algumas aulas no período de dia ainda, porque muitas pessoas vêm e falam assim, Bruni, eu não sei se daria porque eu já tenho um outro trabalho, eu tenho algumas aulas da faculdade durante o dia. Então, talvez trazer essa questão de flexibilidade, como que são os horários, quantas horas você trabalha para cada trabalho. Então, se puder falar um pouquinho disso, eu acho que também é um ponto que as pessoas sempre me perguntam e se Sim. questionam, sabe? Então, um problema que eu tive, que eu não tive ainda na época, mas que eu sabia que eu ia ter no futuro, era com o de Portugal, porque era um trabalho muito fixo em questão de horário. Então, no começo a gente tinha combinado que ia fazer no primeiro mês 4 horas, depois 5, depois 6, aí depois 8. E aí, só que a questão é que, como eu tenho a escola, os meus alunos, eu tenho a faculdade e tal, eu não tenho horários super fixos, então eu não começo das 9 e termino às 5, não tenho um horário fixo, por exemplo. Então, para mim, era meio que
problema, digamos assim, por conta disso, só que eu sabia que futuramente eu ia terceirizar, ia dar para outra pessoa, né? Só que eu sabia que no começo eu precisava primeiro aprender o que eu precisava fazer, não tinha como eu terceirizar uma coisa que nem eu sabia ainda, né? Então eu ainda estava me preparando. Então, para mim, isso foi um probleminha, mas que eu sabia que ia ser resolvido quando eu fosse terceirizar. O bom, não certo, mas o bom dessa vaga, assim, é que eu tava de Portugal, é que por mais que tivessem horas ali para eu seguir, não tinha como se fosse tipo assim, era sempre online, ou sempre tinha uma forma de ele ver se eu estava trabalhando naquele horário ou não. O que eu sempre deixava era deixava ligado o Slack, sempre online, então ele sempre via que eu estava online ali, né? Eu não sei se ele percebia ou não, mas ele sempre via que eu estava online. E aí eu sempre também, obviamente, entregava tudo que eu precisava entregar, entregava mais do que eu precisava. Então ele percebia que eu estava trabalhando. Tanto que teve algumas vezes que eu até dei aula durante o horário de trabalho que estava com ele, porque eu já tinha terminado, e realmente não tinha mais o que fazer, e eu já entregava o que eu precisava. Então, mas como eu falei, eu sabia que isso ia sanar porque eu ia terceirizar futuramente aquele serviço. Então, depende bastante da disponibilidade da pessoa e do serviço. Eu acho que não tem como dizer muito uma coisa tipo assim, faz isso ou não faz, porque depende muito. O meu era um trabalho que eu conseguia flexibilizar, por exemplo, fazer à noite, entregar depois, mas dizer que estava online naquele horário também, sabe? Então, isso era uma coisa que eu consegui fazer. Nos outros, o bom dos outros é que eu não tenho horário para cumprir. Então, por exemplo, da ligação, eu marco com os pais um horário, ou às vezes eu nem marco, eu só ligo e eles sempre atendem qualquer horário. Então, eu posso fazer qualquer horário. Então, assim, desde que eu tenha até 24 horas para fazer aquela ligação. Então, eu tenho 24 horas, nesse período eu posso fazer o horário que eu quiser. Então, é muito bom, porque, por exemplo, eu estou dando uma aula, ou então estou na faculdade, eu posso ligar a hora que eu quiser, depois que eu terminar de tudo que eu tenho que fazer, e aí eu preciso cumprir aquela hora, ligar, preencher o forms de acordo com as respostas que a mãe ou o pai me falaram, e aí é isso. E da edição de vídeos, eu preciso entregar tantos vídeos até o final da semana. Então, por exemplo, eu também não tenho, eu posso fazer de madrugada, posso fazer de tarde, posso fazer de dia, qualquer horário eu preciso entregar aquilo e usar tantas horas que nos combinamos para fazer os vídeos. Então é isso. Então depende muito do trabalho, depende se o trabalho vai ser mais fixo, com horários mais fixos. Se for possível, se a pessoa quiser, né, pensar na terceirização, é uma coisa super possível, mas lembrando que no começo a pessoa precisa aprender antes de terceirizar, até porque senão provavelmente a pessoa vai perceber e não vai dar boa no final. Mas os que não forem não forem assim, com horários fixos, é maravilhoso também para quem tem uma rotina muito apertada, digamos assim. É muito interessante, porque muitos trabalhos nos Estados Unidos, eles falam, você tem que trabalhar das 8 às 6 da tarde. Mas, assim, é demanda. Então, assim, não é um Sim, relógio que fica ali cronometrando. Então, é tipo, cara, você vai fazer aquilo em menos tempo. Eles passam muito é, mais horas sim, do que é necessário para o trabalho. E esse é o depoimento, assim, que eu pego de vários alunos, eu mesma já passei por isso, que o tempo que eles te dão para realizar as tarefas é muito maior. Então, exatamente o que a Carol faz. Você consegue, sim, levar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu achei muito legal da chamada, Carol. Nossa, eu achei isso muito legal. E aí, eles poxa, pegam dos pais. Eles pegam, preenchem um tá, sim. formulário no site e aí você recebe, tipo, tem que entrar em contato com o pai e tal, e aí você liga pro pai. Isso, exatamente. Daí, tipo assim, eles têm. O filho tem tal dificuldade em tal coisa, seja de fonoaudiologia, ou que nem eu falei, eu não coloco em prática ainda a psicologia, porque eu ainda não posso, né, não ter formação. Mas aí eu identifico mais ou menos quais são os problemas que a criança está passando, e aí a gente procura recursos, assim, e formas da gente conseguir solucionar dentro daquele problema que a criança está vivenciando no momento. E é muito legal, assim, por exemplo, ela me dá, tipo assim, todo o processo ela coloca, tipo assim, para fazer 1 hora e meia, sabe? Só que dá muito menos, realmente, sabe? Eu acredito que eu faço, assim, tipo. É que eu sou uma pessoa um pouco mais detalhista, então eu levo um pouquinho mais de tempo. Por exemplo, as ligações, às vezes, eu faço em meia hora, porque eu gosto realmente de saber o que a criança está passando e tal. Eu gosto de pegar as informações mais detalhadas. Mas, assim, eu diria que eu levo, tipo, nossa, em média, uns 40 ou 50 minutos para terminar, sabe? E ela me paga por 1 hora e meia. Então, é muito legal, assim, que dá para realmente fazer em menos tempo, desde que aquilo seja um serviço de qualidade. E eu acho que isso é um grande diferencial se a gente for comparar, né, do Brasil para lá, por exemplo, porque uma coisa que eu acho muito interessante também é que eles pagam por treinamento. Aqui, quando eu trabalhei aqui, no Brasil, eu também fui paga pelo treinamento que eu fiz, mas eu sei que não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né? De pagar treinamento. Normalmente eles
tipo, você só vai ali e faz, ou então às vezes eles exigem que você tenha outra coisa que você não tem, e você não é pago por isso, você que vai atrás do curso, ninguém paga por isso. Eu sei que tem algumas empresas que sim, mas eu sei que a maioria não, né? Então é um grande diferencial também. Eles pagam por treinamento, e ela sempre falava assim: você precisa de mais treinamento? Aí eu falava que sim, ou então falava que não por alguma coisa, e aí ela pagava por todo o contato que a gente fazia. Então, por exemplo, ontem teve uma ligação que eu fiz que não deu certo. Mesmo assim, ela me pagou pelo tempo que não deu certo, digamos assim, por uma ligação que não tenha dado certo, e eu sei que é uma coisa que aqui no Brasil já não seria uma coisa tão comum, né? Uma coisa que eu acho que os alunos talvez tenham muita dificuldade, dificuldade não, uma dúvida que eu lembro que eu tinha tido também no começo, em relação àquilo que a gente tinha falado, se precisa de uma formação ou não, se precisa buscar curso ou não, como a gente tinha comentado, depende muito da vaga, mas uma coisa muito legal é que eles ensinam também. Não sei, pelo menos nas que eu fiz, né? Não sei como que é na maioria, mas em todos que eu fiz, assim, eles ensinam. Então, eles fazem algumas aulas, eles vão marcar com vocês algumas aulas, algumas reuniões, para ensinar para vocês as habilidades, não as habilidades, mas o que vocês precisam fazer. E o que você precisa é montar o que eu sempre faço, montar um passo a passo com o que eu preciso fazer, e para eu depois não precisar ficar sempre perguntando para ele, né? Então, se eu tiver alguma dúvida, eu vou lá, consulto o passo a passo que eu fiz e aprendo. Então, é uma coisa que é muito legal, porque eu sei que aqui no Brasil é muito comum entrar numa vaga e às vezes, por mais que você tenha formação para aquilo, eles exigirem umas coisas assim absurdas, que às vezes você não tem conhecimento sobre e não precisava também, porque não faz parte do seu serviço, mas você precisa dar um jeito. E ali eles ensinam tudo o que você precisa fazer, então é bem tranquilo também. Por isso que eu falo que você não precisa, você precisa ter mais as soft skills do que as hard skills, Sim. porque as hard skills eles vão te ensinar, eles vão te preparar. Então, realmente, você só precisa ir lá, ter uma boa comunicação, ser organizado, porque o resto eles vão te dar todo esse suporte, né? Isso é muito legal mesmo. Uhum, com Carol, certeza. eu falei que ia ser mais duas perguntas, mas eu lembrei de mais uma que eu gosto muito de Pode perguntar. perguntar. Pode perguntar. Como que foi receber os primeiros dólares? O que você fez com ele? Como é que foi essa sensação? Então, Guri, eu vou te falar que eu nem tirei ainda, você acredita? Os dólares que eu recebi lá, ainda não tirei, mas foi uma sensação, assim, maravilhosa. Quando eu vou terminar, por exemplo, nesse trabalho que eu tô da ligação, por exemplo, eu faço uma ligação e daí já para não esquecer depois, mais para frente, eu já logo as minhas horas lá no contrato que eu tenho. Então é muito legal, assim, sabe? Tipo, nossa, a sensação, assim, de dar vontade de fazer cada vez mais, e, claro, focar nas minhas coisas também, mas fazer cada vez mais. Então é uma sensação muito boa de ganhar em dólar, assim, de você ter uma liberdade financeira um pouquinho mais, assim. Eu já ganhava muito bem também, né, como na minha escola, como professora de inglês e tal, mas é muito bom, assim, ainda não, o Upwork ainda não é a minha fonte de renda principal, porque, como eu falei, eu tenho escola e consigo ganhar muito bem com a escola, com os outros serviços. Mas não, também não posso dizer que é um extra, porque é um valor muito bom também que dá para receber no Upwork, sabe? Então, por exemplo, no de Portugal ia dar tipo, se eu não me engano, ia dar 15 mil, alguma coisa assim, sabe? Por exemplo, eu acho bastante coisa, não sei como que é para a maioria das pessoas, mas eu acho bastante dinheiro, fora o dinheiro que eu já ia receber do meu valor, né, com a escola. Então, imagina, por exemplo, receber muito dinheiro, sabe? 15 mil, mais uma outra quantidade de dinheiro alta, assim, também era muito dinheiro, uma coisa que eu nunca tinha acessado antes, assim, sabe? Ganhar tanto dinheiro assim fora o que eu já recebia, sabe? Então, assim, é uma sensação muito legal, porque eu sei que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir ganhar bem trabalhando online e tendo uma liberdade geográfica, podendo sair, né, podendo fazer as coisas assim, é muito, muito gostoso. E é muito legal que agora, tendo mais dinheiro para continuar investindo nas coisas que eu já fazia, mas tendo mais dinheiro, eu consigo investir mais nas coisas que eu quero também. Então, por exemplo, começar um esporte que eu sempre quis começar, ter mais tempo para fazer as minhas coisas, poder ajudar as pessoas que eu queria ajudar. Não que eu pudesse fazer antes, mas é legal você ter mais recursos para conseguir se sentir mais segura para fazer isso também, né? Uma coisa que eu já tinha comentado com você quando a gente saiu, inclusive, é que eu vou e pretendo, se Deus quiser, vai dar tudo certo, ir para Tailândia no ano que vem, né?
e era uma coisa que provavelmente talvez antes eu já não tivesse tanto a oportunidade de fazer, talvez tivesse, mas não tanto por mim, mas, por exemplo, o Matheus, ele também pretende começar no Upwork, né, assim que ele se estabilizar um pouquinho mais na parte de edição de vídeo, e ele quer trabalhar totalmente online, então é muito interessante como o trabalho online, que é uma oportunidade difícil de algumas pessoas conseguirem, e parece ser muito impossível, mas não é, vai te oportunizar a ter oportunidades assim que outras coisas não vão te dar, né? Então, por exemplo, se você trabalhar presencial, é muito difícil você conseguir viajar para fora, né? Ou você vai ter que juntar meses e anos de dinheiro até conseguir, e às vezes você vai adiando os seus sonhos, né? E esse é um sonho que eu sei que as pessoas têm muito, que é viajar para fora, morar um pouquinho de tempo para fora. E é uma coisa que quando ele conseguir fazer isso vai ser muito interessante, porque daí a gente vai conseguir, eu e ele, trabalhar online ganhando em dólar e conseguir viajar, né, para fora e tal. Então vai ser bem interessante. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que é uma coisa que eu faço sempre também depois da entrevista, é mandar mensagem também para o cliente, sabe? Então eu mando mensagem já agradecendo pela oportunidade e falo, por exemplo, que eu já tô, tipo, me aprofundando em tal tema que a gente tinha conversado e que eu estou pesquisando mais sobre aquilo que ele falou. E sempre demonstra muita proatividade e demonstra assim, tipo, nossa, ela realmente quer essa vaga, sabe? Então sempre deu muito certo. Eu acho que é uma boa dica também. Uma ótima dica, Carol, uma ótima dica. Eu achei muito legal, porque que nem a Carol falou que esse trabalho de Portugal dela, ela ia ganhar 15 mil, imagina, gente, porque ela estava ganhando em euro. Então, assim, a gente tá. Dólar já é uma moeda muito valorizada, quando a gente fala de euro, muito mais ainda. Então, esse é o poder, né, de quando você trabalha para essas empresas, elas te pagam ali, pode ser o mínimo para elas, mas que quando a gente converte, é um valor enorme, um valor gigantesco, porque, novamente, o nosso real é muito desvalorizado. E imagina, né, trabalhando ali, que nem você estava trabalhando para o cara de Portugal, com uma flexibilidade muito grande de ainda poder fazer outros trabalhos, outros. Sim. Então, assim, você consegue aumentando a sua renda de forma, assim, inimaginável, né? Então, Ainda mais se você terceirizar, né? Então, assim, é realmente muito bom. E assim, eu lembro que na primeira, porque o de Portugal foi o primeiro como assistente virtual. E assim, não instigando ninguém a mentir, né? Mas assim, não dá também pra gente ser 100% sincero se a gente quiser realmente conseguir uma vaga, não dá pra ser totalmente sincero assim, não. Ai, nossa, pior que eu não sei tal coisa. Putz, eu não sei também isso. Porque senão ele não vai te considerar como uma pessoa boa para aquela vaga, obviamente. Então não é nem tanto questão de mentir, é mais uma questão de se adaptar ao que precisa para a vaga. Então, eu ainda não tenho, que nem eu falei, ainda não tenho, mas vou buscar ter essa habilidade, vou buscar aprender a fazer tal coisa. Então, falem na primeira, se adaptem, se preparem para a entrevista e se adaptem a precisar de tal coisa. Sim, eu consigo fazer tal coisa, ou então se for uma coisa muito difícil, vou buscar mais conhecimento sobre, né? Então isso ajuda bastante também. aquela coisa, mostrar a proatividade, né, Carol? Mostrar que você tá Exatamente. ali, que você quer o negócio. Eu falo que Que no você quer olho. fazer dar certo, exatamente. Difícil não dá certo. Nossa, assim, Carol, aplicou as técnicas e tem sangue no olho, É, não tem como não dar, não tem possibilidade de dar errado, não tem. exatamente. Carol, para finalizar, se você pudesse dar uma dica, falar alguma coisa para quem talvez ainda tenha medo de investir no POI ou tenha medo de entrar nesse mercado ou, enfim, o que você diria? Bom, eu diria para deixar um. Deixa eu só fazer um parêntese que eu achei importante, achei interessante. Uhum. Porque você acha que, Carol, demorou 3 meses, eu acho que, para comprar o POI, né? Acho que abriu uma Acho que turma, aí foi. você acabou não comprando e você comprou, acho que na outra turma que a gente abriu. Então, eu acho legal também falar isso, porque, tipo assim, muita gente também fica nesse aguardo, fica, nossa, mas não sei, né? Então, se você puder Uhum. falar, eu acho que seria legal. Ok, vou comentar. Bom, então no meu caso, eu fiquei com um pouco de medo, sim, porque não questão de achar que é golpe ou nem nada do tipo, mas como você tinha comentado antes também, hoje em dia com essa questão do marketing digital, a gente sabe que infelizmente tem muitas essas questões, né? Hoje em dia a gente está na era dos cursos, né? Então, por exemplo, as pessoas vêm, estão vendendo curso até para fazer coisas super básicas que você pode ver no YouTube, por exemplo. E aí a gente acaba realmente se questionando, nossa, será que
vou gastar meu dinheiro, apesar de não ser muito caro, né? Mas será que eu vou gastar? Ninguém ia gastar dinheiro com uma coisa que às vezes a gente tem medo de não colher o resultado daquilo, né? Então eu fiquei com medo de gastar meu dinheiro à toa com uma coisa que às vezes não fosse me ajudar tanto, ou que não me desse tantos resultados quanto eu achei que realmente ia dar. Mas eu lembro que eu até tinha conversado uma vez com o Bruno e com você também, a gente tinha conversado bastante sobre a questão do método e tudo mais. E eu lembro que isso me ajudou muito, assim, de ver a experiência das outras pessoas, assim, e ver como que tinha sido para os outros. E é muito aquilo também, de fazer uma escolha e partir para a tentativa, assim, gente, como eu tinha explicado antes, é muito difícil, é muito improvável não dar certo, assim, sabe? Comigo deu certo, e é só a gente ver também como é que foi com as outras pessoas que compraram o curso também. Deu muito certo, tem que colocar em prática, obviamente, assim como a gente faz uma faculdade, um curso, a gente precisa consumir o conteúdo que está inserido dentro daquilo que a gente investiu para a gente conseguir tirar um fruto e depois conseguir ter bons resultados, colher bons resultados com aquilo, né? Então, assistam às aulas, comprem o curso, porque eu acredito que ele vai ajudar muito, ele tem informações, assim, essenciais dentro também. A Bruni é uma ótima ferramenta também para conseguir tirar as coisas que a gente precisa, então qualquer dúvida também a Bruni sempre dá o suporte, né? Eu lembro que eu cheguei a te mandar uma mensagem algumas vezes, né? Acho que, sei lá, umas 5 ou 6, 7 vezes. O tempo que a gente morou juntas também deu para tirar muitas dúvidas, né? Então, utilizem ela como um bom recurso também para tirar as dúvidas, porque ela tem muito conhecimento dentro dessa área e vai conseguir ajudar cada um de vocês. Tanto que a tua oferta é. Como que é? Como é que é? Eu vi esses dias no Instagram. É que eu tirei o Instagram, então eu não lembro. Mas que você das mãos até a primeira. Ah, Até tá. a primeira. É até a primeira oferta. Eu falo que eu não largo a mão de ninguém até a Exato. pessoa conseguir a primeira oferta. Exatamente. E é muito real. A gente só precisa realmente querer. Assistam as aulas, coloquem em prática, vão assistindo as aulas, vão colocando em prática, vão fazendo o perfil, montando o perfil de vocês, que é muito, muito, muito improvável, muito difícil não dar certo. E eu acho que é uma ótima oportunidade, assim. Então é questão de realmente partir para a tentativa e tentar, que é muito difícil não dar certo, assim, realmente muito difícil. O curso é maravilhoso para ajudar as pessoas a conseguirem a primeira oferta. Fico muito feliz, Carol, fico muito feliz. E acho que é acreditar, né? Acho que às vezes a gente não acredita tanto no nosso talento, no nosso taco, e acho que às vezes a gente precisa acreditar um pouquinho mais, né? Ah, o não você já tem, né? É diferente, por exemplo, de um curso que, nossa, tipo, custa, sei lá, 3, 4, 5 mil reais, assim, que é totalmente diferente, assim, né? E é difícil realmente a gente costumar acreditar, né? Mas a gente vai vendo que as pessoas também conseguiram e tal, e a gente vê que tem como. É questão de tentar e acreditar que vai dar certo, que vai. Carol, muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar tudo, falar tudo. Eu amei o papo, eu amei a conversa de verdade. Eu que agradeço. Eu agradeço imensamente e eu fico muito feliz. Eu fico assim com o coração quentinho de saber. Obrigada, Bruni. E finalizamos mais uma conversa incrível com uma aluna do Método POI que obteve resultados incríveis e impressionantes. E se você quer estar aqui comigo, fazendo a sua entrevista, me contando todos os resultados incríveis, os vários trabalhos que você pode conquistar e começar a ganhar em dólar, vai lá no meu Instagram, que lá no meu Instagram eu sempre falo quando vai abrir a nossa próxima turma do Método POI. Então fica de olho por lá, porque eu te espero. Eu quero ver você aqui na minha telinha conversando comigo e me contando todos esses resultados incríveis. Combinado? Thank you guys!